No Saber Direito desta semana, o professor Humberto Tomasi traz um curso sobre direito previdenciário. Durante as 5 aulas, ele fará uma introdução ao tema, abordará as questões relativas aos benefícios previdenciários, explicará como se dá o processo previdenciário e a revisão, além de discutir pontos da reforma da Previdência que impactam na situação atual da população brasileira. Assista a aula 5. Olá, alunos, colegas e demais espectadores do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Eu sou o professor Humberto Tomasi, especialista em Direito Previdenciário, militante na advocacia previdenciária há mais de 20 anos. Nessas 5 aulas, nós trouxemos um panorama diversificado de vários aspectos da Previdência Social, com muitas questões doutrinárias, jurisprudência, princípios, mas principalmente uma questão bastante prática. Quis trazer e quero terminar essa 5ª aula com questões bastante práticas a respeito do direito previdenciário. Quero fazer vocês pensarem sobre o direito previdenciário. Tem uma parte nessa aula que nós vamos discutir as perspectivas para o futuro da Previdência Social. Cabem muitas reflexões nesse aspecto, nessa matéria. Então, quero que vocês, reforçar mais uma vez, que vocês estudem o direito previdenciário após essas aulas. Vocês já vão ter um norte para fazer isso, já vão entender alguma coisa sobre direito previdenciário e vão poder se aprofundar nessa matéria, buscar mais conhecimento. Tem muita coisa para fazer ainda em termos de direito previdenciário no Brasil. Nós estamos, eu diria, só engatinhando nessa esfera do direito previdenciário. Precisamos de muito mais, precisamos elevar o status do direito previdenciário para um patamar de respeito, para que ele ocupe o lugar devido no espectro jurídico brasileiro. Ele está muito aquém ainda, está relegado ainda a um segundo plano e é nossa tarefa, nós operadores do direito, elevar o direito previdenciário para o status que ele realmente tem, status de direito fundamental. Nesta 5ª aula, abordaremos o benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência e discutiremos as principais mudanças na legislação previdenciária, além, como eu já disse, de trazermos vários aspectos, várias reflexões, várias discussões a respeito do futuro da Previdência Social. Acho que esse tema vai ser bastante peculiar e vai mexer bastante com vocês, nossos espectadores. E por que começar, então, com o benefício assistencial? Eu resolvi, de forma bastante estratégica, deixar o benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência para esta última aula. Por quê? Justamente para não causar nenhum tipo de confusão com benefícios previdenciários. Benefícios previdenciários foi o que nós vimos nas aulas 2 e 3, vários benefícios previdenciários. Ali estávamos falando de previdência social. Previdência social é um sistema contributivo, exige contribuição. As pessoas precisam verter contribuições, seja na condição de segurado obrigatório, seja na condição de segurado facultativo, mas é preciso pagar para estar coberto pelo seguro social. O INSS é a seguradora do trabalhador brasileiro. O INSS está aí e faz, às vezes, de um seguro, exatamente como funciona um seguro. Eu não posso bater o meu carro e depois querer contratar um seguro para que eles cubram o meu prejuízo. Também não posso ficar incapaz ou estar acometido por algum dos riscos sociais protegidos pela Previdência Social, como velhice, incapacidade, a morte, e depois querer pagar para cobrar alguma coisa, para exigir algum benefício. Não.
Não é assim que funciona. O INSS é um seguro. O seguro você primeiro paga, depois se for acometido de algum dos riscos sociais, como a gente falou, tem acesso aos benefícios. Por outro lado, vamos começar essa aula tratando de um benefício da assistência social. E por que eu deixei para a quinta aula? Porque nós recebemos no escritório diversas pessoas falando assim, mas doutor, a minha vizinha se aposentou e ela nunca pagou a Previdência. Não é verdade. Ou ela fraudou a Previdência, ou ela recebe o benefício assistencial. Dos dois, uma. Se aposentar sem pagar a Previdência, não existe. Elas estão falando do benefício assistencial. Estão falando de assistência social. Lembram disso, daquele tripé da Seguridade Social? Previdência Social, Sistema Contributivo, assistência social destinada aos que dela mais precisam, as pessoas em vulnerabilidade social. E a saúde, administrada pelo SUS, disponível para todos os brasileiros que queiram do SUS utilizar. Não importa a renda que tenham. Se quiser, pode se valer do SUS, que, aliás, presta um trabalho fantástico em determinadas áreas. Então, o fato de o benefício assistencial ser administrado pelo INSS, porque o benefício assistencial é só administrado pelo INSS, pelo órgão gestor do regime geral de previdência social no país. É só essa administração que o INSS faz. As pessoas confundem demais o benefício assistencial com uma aposentadoria ou com outro benefício da Previdência Social. E isso não é verdade. Por isso eu quis deslocar a análise do benefício assistencial justamente para a quinta aula, para tratar de forma exclusiva e separada do benefício assistencial. Vamos ver então do que se trata. Benefício assistencial está lá previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, que diz exatamente o seguinte: a garantia caput 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, inciso 5º, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Aqui, no texto constitucional, devo lembrar que portador de deficiência não é o melhor termo a ser utilizado, não é o termo atual, mais moderno, para se falar da pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é o termo correto a ser utilizado. Por isso, eu falei até agora, em outras oportunidades, sobre benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência, não pessoa portadora de deficiência. Um detalhe pequeno, mas que transmite esse respeito a essas pessoas. Muito bem, existe então o artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, que prevê esse benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência. Ele está regulamentado, então, na Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742 de 1993. Por isso, vamos escutar muitas vezes falar não só em benefício assistencial, mas no benefício da LOAS. Aí eu recebo um LOAS, vou pedir um LOAS. Sim, o LOAS é o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Muitas vezes também, no popular, acabamos ouvindo falar em BPC. Quero pedir um BPC, vou pedir um BPC, benefício de prestação continuada. A bem da verdade, os benefícios da Previdência Social também são benefícios de prestação continuada. Mas, usualmente, se
convencionou que benefício assistencial também é chamado popularmente de BPC ou LOAS. Esse benefício, então, é a garantia de um salário mínimo sem 13º e não passa para a pensão. A pessoa idosa com mais de 65 anos e a pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, não confundam com incapacidade. Pessoa com deficiência pode até ser que ela consiga trabalhar. A incapacidade impede esse trabalho, impede o exercício de uma atividade remunerada, pelo menos na maior parte dos casos, seja parcial ou definitivamente. Mas, via de regra, essa incapacidade, impossibilidade de trabalhar é diferente, é muito diferente da deficiência. A questão é que o deficiente que trabalha provavelmente vai fugir dos requisitos para a concessão do benefício assistencial. Porque não basta ser idoso, não basta ter mais de 65 anos ou ser pessoa com deficiência. É preciso também estar em uma situação de vulnerabilidade social, em uma situação onde não há uma proteção previdenciária, uma situação realmente de necessidade extrema, necessidade tal que exige a intervenção do Estado para a garantia da dignidade daquela pessoa. É um dever do Estado esta proteção. Por falar em dever do Estado de proteção, eu tenho aqui um livro também muito bom sobre esse assunto, dever de proteção suficiente. O Estado precisa garantir proteção suficiente para os seus cidadãos, precisa garantir para toda a sociedade o mínimo existencial. E aqui nós temos uma obra que está na bibliografia também, que fala muito bem a respeito desses casos. Retomando o nosso benefício assistencial, quero dizer que, na prática, ele funciona como um requerimento no próprio INSS. Como eu falei, ele é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e, se assim é, deve ser requerido diretamente ao INSS, diretamente em uma agência da Previdência Social. Isso pode ser feito, já falamos, pelo 135, pode ser feito pelo Meu INSS, que é aquela plataforma disponibilizada para os segurados, aquela senha mesma do Gov.br, lembram? Ou pode ser feita por um sistema que os advogados têm disponíveis para fazerem requerimentos para os seus clientes. Primeiro passo é esse requerimento. Mas antes, vocês precisam ter o CadÚnico. A pessoa que vai buscar esse benefício assistencial precisa atualizar esse CadÚnico, precisa estar inscrita nesse programa, nesse cadastro único das famílias do governo federal. São famílias de baixa renda que precisam fazer essa inscrição, levar então para esse CadÚnico as informações sobre composição do grupo familiar e qual a renda desse grupo familiar. Aliás, são exatamente esses os documentos que a gente precisa amealhar, juntar para solicitar o benefício assistencial. Quando você for solicitar para um cliente ou diretamente alguém for pedir um benefício assistencial, precisa levar ao INSS o CadÚnico atualizado. Precisa levar a informação sobre todas as pessoas que residem sob o mesmo teto. Precisa levar informações sobre a renda dessas pessoas que residem sob o mesmo teto. Esses documentos é que vão permitir a avaliação da Previdência Social em um primeiro momento a respeito da possibilidade ou não de concessão do benefício. Primeiro requisito a ser analisado: idade ou deficiência, ou incapacidade de longa duração. Eu destaquei para vocês
que o idoso com mais de 65 e a pessoa com deficiência podem receber esse benefício. Também a jurisprudência entendeu assim que uma pessoa que não está coberta pela Previdência Social, mas que tenha uma incapacidade de longa duração, o que significa isso? Traduzindo, uma incapacidade com pelo menos mais de 2 anos de existência, esta pessoa também pode se valer do benefício assistencial. E por que pode se valer do benefício assistencial? Se ela não é uma pessoa com deficiência, ela é só uma pessoa incapacitada para o trabalho. Está aqui a obra que a gente falou agora, dever de proteção do Estado. O Estado precisa proteger os seus, precisa proteger a sociedade. O que a gente vai fazer com essa pessoa então? Não pode trabalhar, não tem direito a nenhum benefício da Previdência Social. Deixa ela de lado, deixa ela que se vire. Não, o dever de proteção máxima do Estado, o dever de proteger os seus, exige que o Estado intervenha numa situação dessas e possa proteger também essa pessoa que é incapaz para o trabalho, mas não é considerada pessoa com deficiência. Tratando agora de um outro requisito, que é o requisito socioeconômico para a concessão do benefício assistencial. A lei, a 8742 de 93, fala em 1/4 do salário mínimo per capita. Salário mínimo hoje, a partir de maio de 2023, vai ser de R$ 1.320, divide isso por 4, é o que cada pessoa pode receber. Porém, a jurisprudência acertadamente elevou esse patamar para meio salário mínimo per capita na esteira do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é uma lei que permitiu a concessão de benefício assistencial para um casal de idosos. Então imagine que um casal de idosos, ambos com mais de 65 anos, não tem direito a nenhum benefício da Previdência Social. Talvez porque não tenham contribuído o suficiente ou porque nunca tenham pago contribuições previdenciárias. Essas pessoas que estão à margem da proteção previdenciária podem se valer do benefício assistencial ao idoso. Ambos podem se valer do benefício assistencial ao idoso. Quanto dá isso de média? Um salário mínimo para cada um? Como é que se faz essa conta? Aí nós temos uma outra situação que foi levada ao judiciário. Um casal, então pessoas em igualdade de condições, só que um deles recebia um benefício da Previdência Social de um salário mínimo. O mesmo valor do benefício assistencial. E o cônjuge estava descoberto. Então nós temos uma família, um núcleo familiar composto por 2 pessoas, nenhuma delas trabalhou ou nenhuma delas verteu contribuição suficiente para a Previdência Social. Ambas podem receber o benefício assistencial, lá do artigo 203, inciso 5º da Constituição. Num outro espectro, nós temos o mesmo casal, só que um deles recebe uma aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, por exemplo. E aí não poderia receber o benefício assistencial, porque a renda supera o limite da lei, o limite de 1/4 do salário mínimo. Mas, poxa, o Estatuto do Idoso não permitiu que o casal recebesse? Vamos fazer a mesma coisa? E vamos permitir que num núcleo familiar, com 2 pessoas, por exemplo, uma delas recebe um benefício de um salário mínimo, esse valor vai ser descartado. E o cônjuge, o companheiro, companheira, poderá receber, sim, um benefício assistencial. A mesma coisa vale para um benefício por incapacidade. Não precisa ser necessariamente uma aposentadoria por idade. Pode ser um benefício por incapacidade. E ainda assim, o idoso que compõe esse grupo familiar ou a pessoa com deficiência que compõe esse grupo familiar também poderá receber um benefício assistencial. Muito bem, esses são os contornos principais do benefício assistencial.
Tem muita coisa para estudar, como em todos os aspectos que eu pontuei aqui, todos os benefícios. Vocês ainda têm uma lição de casa muito grande se quiserem realmente se aprofundar no direito previdenciário. No entanto, aqui encerro as questões que envolvem os benefícios administrados pelo INSS. Falamos sobre os benefícios previdenciários e agora sobre o benefício assistencial. Quero trazer, como uma forma de relembrar as mudanças que ocorreram na Previdência Social, algumas delas, né? São muitas mudanças. Acho que se a gente pegar todo o arcabouço jurídico, legal, de disposições a respeito do direito previdenciário, isso é uma quantidade enorme. Eu nem sei qual é o tamanho da quantidade de leis e decretos e instruções normativas que existem a respeito da previdência social, da assistência social. É realmente muita coisa, é muito difícil trabalhar e acompanhar tudo o que acontece de mudanças em relação à seguridade social. Mas algumas coisas a gente precisa saber, algumas coisas não podem fugir do nosso conhecimento. Dentre essas mudanças, eu quero destacar uma que ocorreu com a emenda 20 de 98, que trouxe o fim da aposentadoria proporcional. Até a emenda 20 de 16 de dezembro de 98 era possível conseguir a aposentadoria proporcional, homem entre 30 e 35, mulher entre 25 e 30 anos. Após, acabou essa aposentadoria proporcional. Ali teve o fim dessa possibilidade de se aposentar de forma proporcional. A partir, então, da emenda 20 de 98, homem só 35, mulher só 30 anos de contribuição. Não tinha idade mínima até então. Não tínhamos no sistema previdenciário brasileiro uma idade mínima. Dizem que essa idade mínima, que estava em pauta na votação da emenda constitucional 20, não passou por causa de um voto. Que boatos que foi digitado errado ali por um congressista. Enfim, não tendo passado uma idade mínima na reforma da Previdência da emenda 20 de 98, menos de um ano depois, que surpresa tivemos? Fator previdenciário. Fator previdenciário que veio com a Lei 9876 de 26 de novembro de 1999. Essa lei também aumentou o período básico de cálculo, saiu das últimas 36 e passou para toda a vida contributiva do segurado. E aí gerou, como vocês bem sabem, porque na aula 4 falamos sobre isso, gerou a hoje revisão da vida toda, chamada revisão da vida toda, que é a grande questão que está hoje em voga a respeito de revisões de benefícios previdenciários. O fator previdenciário, já que não tínhamos uma idade mínima no sistema, e veja quanto tempo já vínhamos discutindo isso. Emenda 20 de 1998, já tinha uma idade mínima prevista, não passou na votação da emenda, mas já existia essa previsão, essa discussão. Foi criado então o fator previdenciário, fórmula que leva em conta, um redutor, né? Na verdade é exatamente um redutor dos benefícios, que leva em conta idade, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição. Idade do segurado no momento do requerimento, tempo de contribuição do segurado e expectativa de sobrevida. Expectativa de sobrevida não confundir com expectativa de vida, que é o que se tem quando nasce. Para a Previdência Social, interessa a expectativa de sobrevida, que é quantos adultos vão viver. Quantos adultos vivem, até qual a média em que os adultos vivem, é o que interessa para a Previdência Social, para o cálculo atuarial, para saber se o sistema será sustentável, quanto terei que pagar, até quanto terei que contribuir, qual o valor do benefício. Era para isso que servia o fator previdenciário. Um verdadeiro redutor das aposentadorias por tempo de contribuição, tentando compensar, então, a falta de ter passado uma idade mínima na reforma
da emenda 20 de 98. Muitas outras reformas vieram. Já falei, desde a primeira aula, que vocês precisam pegar a Constituição de 88 e olhar todas as emendas posteriores. Foram muitas outras, 41, 47, super importantes aqui para a Previdência Social. Mas, mais uma vez, quero relembrar a emenda 103, de 13 de novembro de 2019, esse grande pacote de maldades que praticamente mudou o sistema previdenciário por completo, né? Criou inúmeras diferenças, tantas diferenças, que eu acho até difícil chamar de uma reforma da Previdência. Lógico que nós usamos esse termo, mas nós temos praticamente um novo sistema de previdência no Brasil após novembro de 2019, perdão. Será que vai parar por aí? Será que a emenda 103 foi a última e agora a gente vai respirar aliviado por algumas décadas? Infelizmente, creio que não. Estamos aí há 4 anos, nem há 4 anos completos ainda, desse novo sistema de previdência, e eu já escuto, já vejo notícias, já escuto, já leio reportagens a respeito de possíveis novas reformas, que sempre têm como principal objetivo o equilíbrio econômico do sistema. Mas aí nós temos aquela velha discussão sobre o déficit previdenciário, tratamos bastante sobre isso também, inclusive na primeira aula já, e você, se me acompanhou, sabe que existem questionamentos a respeito desse déficit da Previdência, haja vista que são várias as fontes de receitas da Previdência Social. Mas, de fato, não é possível pensar em uma estagnação das reformas da Previdência. Isso porque o sistema previdenciário, como um seguro social, seguro do trabalhador brasileiro, como um verdadeiro seguro para a sociedade brasileira, nunca vai parar de mudar, nunca vai parar de exigir reformas. Lógico, a sociedade nunca para de mudar. Se a sociedade nunca para de mudar, nunca para de evoluir, as reformas da Previdência vão vindo atrás, vão tentando acompanhar as reformas. A sociedade muda, evolui e a Previdência vem atrás, tentando se adequar, tentando se adaptar da melhor forma possível àquela nova realidade social, aquele novo Brasil que se desenha com a evolução da sua sociedade. Então, não há perspectivas de estagnação das reformas, de cessar as reformas da Previdência. Isso não é necessariamente ruim, pessoal. A Previdência precisa mudar conforme a sociedade muda. Mas não podem ser mudanças tão drásticas, tão radicais, como aconteceram agora. Feriu demais a expectativa de direito, não o direito adquirido. Se você tinha cumprido todas as regras para a concessão de um benefício sob a égide da legislação vigente até a emenda 103, beleza, teu direito está garantido. Ninguém vai mexer nisso. E todas as reformas da Previdência acabaram assegurando o direito adquirido de quem já tinha cumprido todos os requisitos para a concessão dos benefícios. Porém, existe uma coisa que se chama expectativa de direitos. É difícil, quando se fala de previdência, de 30, de 35 anos de contribuição, mudar as regras no meio do jogo. E mudar de uma forma tão drástica, não é pagar um pouquinho mais, não é um pedágio pequeno, é muita coisa. Vamos dar uma olhada em algumas situações. Por exemplo, o que aconteceu com a emenda constitucional 103 de 13 de novembro de 2019 e a aposentadoria por tempo de contribuição? Ela foi simplesmente extinta, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe mais. O Brasil não tinha uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Ao invés de se pensar em uma idade mínima, se acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição.
Ficamos, então, com aposentadoria por idade. Homem 65, mulher 62. E é isso. Para não ferir demais a expectativa de direito que as pessoas tinham, foram criadas 4 regras de transição. Já falamos dessas regras de transição em aulas anteriores. Mas na prática, o que a gente vê? Quando estamos no dia a dia ali do escritório, vemos uma situação que é um impacto, então, gerado pela reforma da Previdência, por demais gravoso. Pessoas que estavam ali há 3 anos para se aposentarem, foram lançadas, então, para 10 anos de contribuição. Não me parece exatamente razoável que isso aconteça dessa forma. Eu tinha uma expectativa legítima de me aposentar daqui 3 anos, daqui 4 anos. Fui lançado para 10, 12 ou mais. É muita coisa. O impacto foi muito grande nas aposentadorias por tempo de contribuição, mesmo nessas regras de transição. Outros impactos extremamente rigorosos nós já tratamos. Vamos só relembrar aqui. É sempre bom falar novamente dos percentuais da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte. Lembre, eram 100% antes da reforma, passaram a ser 60% da média de todas as contribuições desde julho de 94, somadas a um percentual de 2% para cada ano que ultrapassa os 20% de contribuição. Foi uma queda drástica. A pensão por morte, 100% do que o segurado recebia, passou a ser uma cota familiar de 50%, mais 10% para cada dependente. Já vimos casos práticos no escritório, exatamente como relatei anteriormente. Uma média de contribuição, uma média de contribuições de R$5.000. Essa média de contribuições de R$5.000 cai para uma pensão de 1.800. Isso não pode estar certo. É drástico demais. É muito gravosa essa mudança. Espero que, sinceramente, a jurisprudência, o Poder Judiciário, que é o grande guardião, então, da Constituição, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, acabe por acomodar essas situações muito gravosas e não permitir que os segurados da Previdência Social sofram tanto com esse rigor da emenda 103. Agora, pessoal, nós vamos tratar de várias questões que eu considero extremamente pertinentes sobre os desafios e perspectivas para o futuro da Previdência Social no Brasil. São diversos os temas que eu elenquei aqui, eu não sei se vou conseguir terminar todos eles, muito menos esgotar, são mais perguntas, questionamentos e reflexões sobre a Previdência Social e o futuro dessa Previdência no Brasil, do que propriamente respostas. Então não esperem agora respostas, mas sim provocações e perguntas a respeito do futuro da Previdência Social no Brasil. Vamos ver um a um. Primeira questão que separei aqui para comentar com vocês, trata do envelhecimento da população. Sim, o Brasil está passando por um rápido processo de envelhecimento populacional, com um aumento na expectativa de vida e de sobrevida também dos adultos. Os adultos já vivem até mais de 80 anos, é diferente da expectativa de vida. Diminuição nas taxas de natalidade também é um fenômeno. Resulta no maior número de benefícios, pode resultar no maior número de benefícios da Previdência Social em relação aos trabalhadores ativos que contribuem para o sistema. Pouca gente entrando no sistema, muita gente saindo do sistema, envelhecimento da população. Nada obstante, a questão que se coloca é qual deve ser a idade mínima em um país de dimensões continentais como o Brasil para definirmos como a idade justa para a aposentadoria.
temos que entender que o Brasil, isso não é dito de forma caricata, mas é a realidade. O Brasil é um país continental. O Sul está muito longe, é muito distante do Norte, do Nordeste. A miscigenação da população brasileira, as diferenças de regiões no nosso país são por demais acentuadas. Como se tratam trabalhadores de rincões aí no Brasil, de rincões ainda subdesenvolvidos no Brasil, com trabalhadores do estado de São Paulo, o estado mais rico do país, da cidade de São Paulo, ou do sul, de outros lugares do sul do país, pouco mais desenvolvidos. Como é que a gente trata com isso? Como é que a gente lida com isso? Como a gente coloca uma mesma idade num país como o Brasil para trabalhadores braçais e para trabalhos, atividades intelectuais? Como é possível compatibilizar isso? Outra questão, só deixei perguntas aqui, não respondi nada, mas é isso mesmo. Informalidade do mercado de trabalho. Alta taxa de informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Aqui, gente, estamos falando de inclusão previdenciária. Talvez uma das maiores questões, dos maiores desafios para a Previdência Social. E eu diria mais, a grande salvação para a sustentabilidade do sistema previdenciário a longo prazo. São grandes os desafios, como tirar os trabalhadores da informalidade, promover um incentivo para aumento das contribuições, educação previdenciária desde a infância. Quem é que escutou alguma coisa sobre Previdência Social no colégio? Ninguém que eu conheço. Propagandas que mostrem os benefícios da Previdência Social e não pintem o INSS ou o Regime Geral de Previdência Social como um vilão, porque ele não é. Ao contrário, está há um século pagando benefícios rigorosamente em dia. A gente falou disso na primeira aula. Lembra da Lei Eloy Chaves, de 1923, que completa agora 100 anos? Marco inicial da Previdência Social no Brasil. A Previdência está há 100 anos pagando benefícios rigorosamente em dia. E, no entanto, se ligamos à TV, se prestamos atenção nos noticiários, só vemos tragédia a respeito da Previdência Social. Seria a mesma coisa de eu ligar a TV e ver que um grande banco no Brasil pediu recuperação judicial. Aí eu penso, acho que eu vou tirar o meu dinheiro e vou levar para esse banco. Vou levar para esse banco o que acabou de abrir recuperação judicial. Mas isso não faz sentido. Mas lógico que não faz sentido. É a mesma coisa que eu posso dizer dos trabalhadores que estão na informalidade, dos contribuintes individuais e de quem paga a Previdência, mas paga pelo mínimo, quando se depara com essas notícias. O INSS está quebrado, a Previdência está quebrada, tem déficit. Não há como recuperar, são bilhões e bilhões e bilhões em déficit. Como é que eu vou levar o meu dinheiro para lá? Como é que eu vou me estimular? Eu que já ganho pouco, que sou um trabalhador informal, que vivo ali com parcos recursos, vendo hoje para comer amanhã. Como é que eu vou botar meu dinheiro na Previdência Social? Como é que eu vou ter estímulo para pagar o INSS? Que é assim que as pessoas falam. Não tem. Não existe. Como é que quer deixar um sistema sustentável se as pessoas têm aversão ao sistema? Se o sistema é deficitário, está quebrado. É só isso que a gente vê de notícias e não é verdade. Os números da Anfip já mostram isso. Superávit bilionário em 2019, 2018, são os últimos dados que temos. Inclusão previdenciária, trazer para o seio da Previdência Social o maior número possível de pessoas. Fazer com que essas pessoas paguem um valor melhor de benefício. Muitos empresários pagam só o salário mínimo de prolabore. Por que investir na Previdência? Eu vou investir em outra coisa. Aqui não vale a pena. Aqui só vão tomar o meu dinheiro. É isso que a gente escuta. Vou pagar aqui
o INSS, regime geral de previdência, porque eu sou obrigado, vou pagar só com o salário mínimo, e existem várias outras opções de pagamento do salário mínimo, inclusive com 11% do salário mínimo, é uma opção tributária que o contribuinte individual pode fazer. E vou investir em outra coisa. Que estímulo eu tenho para pagar mais? Nenhum. Eu só vejo que a Previdência está quebrada. Enfim, isso precisa mudar. A propaganda precisa mudar. Não é verdade que o INSS está quebrado. Não é verdade que o regime geral tem déficits bilionários e que não vai se sustentar. Maior programa de transferência de renda, quiçá, do mundo, do Brasil, certamente. Outro ponto que trouxe para a discussão, desigualdades e heterogeneidades regionais. Como comparar o interior com capitais, como tratar com isonomia trabalhadores que vivem em realidades absolutamente distintas. E é isso que nós temos na Previdência Social. Regras estabelecidas para todos. Eu sei que aqui é muito difícil de trazer uma forma diferente de contribuição para uns e para outros, dependendo da atividade que exerçam ou do lugar onde residam. Mas o ponto não é esse, não é criar sistemas diferentes de previdência social para diferentes regiões ou diferentes trabalhadores. Não é isso, mas é sim não deixar tão gravosas as regras, tão rigorosas as regras, que elas fujam das possibilidades de quem dela mais precisa. Fujam das possibilidades de um trabalhador que viva no interior, em lugares subdesenvolvidos do país. É disso que se trata. Precisamos moldar a Previdência Social de uma forma que os trabalhadores tenham acesso, que a maioria dos trabalhadores tenham acesso. E a maioria dos trabalhadores não está em regiões desenvolvidas, super desenvolvidas do país, e nós temos regiões muito bem desenvolvidas no país. Nós não podemos ter esse patamar. Nós precisamos ter um patamar um pouco mais baixo, que proteja essas pessoas. Mais uma vez, relembro do livro que eu trouxe aqui, Dever de Proteção Suficiente. É disso que se trata. Eu não posso nivelar por cima, eu tenho que nivelar por baixo, com a maior parte da população tendo possibilidade de ser protegida pela Previdência Social. É disso que se trata. O que mais nós temos aqui? Sustentabilidade do sistema. Adequação e sustentabilidade do sistema. Será que caminhamos para um sistema de previdência social onde teremos apenas benefícios no valor mínimo? Teremos apenas uma renda mínima? Do jeito que está, com as perdas que foram impostas no cálculo dos benefícios, é para isso que caminhamos. Como é que uma pessoa pode pagar R$5.000 de contribuição por mês e ter uma pensão concedida a um dependente em R$1.800? Eu quero pagar o salário mínimo. Vou pagar só o salário mínimo. Porque pelo menos que o mínimo ninguém recebe. Lembram o princípio da irredutibilidade dos benefícios? É disso que se trata também. Como é que nós vamos estimular as pessoas a pagarem mais contribuições previdenciárias, em valores maiores, se estamos cortando? A taxa de devolução é muito menor. A taxa de devolução é horrível. Eu pago por 5.000, minha família está protegida com 1.800. O que é isso? Eu vou pagar pelo salário mínimo e vou investir em outra coisa, vou fazer outros investimentos ou outra previdência privada. Por isso o sistema não vai se sustentar, ainda é sustentável, mas não vai permanecer sustentável por muito tempo se continuarmos nessa toada, se continuarmos desse jeito. Só fala mal da Previdência, só fala que está quebrada, corta, tolhe os direitos, tolhe benefícios, é difícil conseguir e o valor ainda é baixo. Mas que jeito a pessoa vai se estimular a pagar mais contribuição previdenciária? Não tem condição, não é assim que vai funcionar. Já falamos sobre o déficit da Previdência.
Já falamos dos números da Anfip. Revejam isso. Revejam com honestidade isso. A Seguridade Social, segundo a Constituição Federal, tem várias fontes de financiamento. Não são só contribuições dos segurados e das empresas. Existem várias outras fontes de financiamento. Como falamos, as fontes de financiamento oriundas dos concursos de prognóstico. Todo jogo de Mega Sena, 17,32%, se não me falha a memória, vai para a Seguridade Social. Está aí o financiamento da Seguridade Social. Esse número precisa entrar, está na Constituição. Vamos ser honestos. Vamos usar para esse cálculo do déficit ou superávit da Previdência todas as receitas previstas na Constituição destinadas à Seguridade Social. Não dá para ser diferente. Outras questões. Inovação tecnológica e digitalização. Anotei aqui como a digitalização e inovação tecnológica estão mudando a forma como as pessoas trabalham e se aposentam. A Previdência Social precisa se adaptar a essas mudanças, adotando novas tecnologias e processos para melhorar a eficiência e transparência e o acesso aos serviços previdenciários. Aqui, já falei também sobre a diferença entre INSS e Dataprev. Uma coisa é o INSS, outra coisa é a Dataprev, que fornece o sistema de tecnologia do INSS. Isso precisa de muita evolução. Um investimento nessa inovação tecnológica da Dataprev, maior eficiência, reduziria demais os gastos. Lógico, reduziria inclusive as demandas judiciais, que geram bilhões em dívidas para o governo. Isso é preciso fazer. Nós vivemos num mundo tecnológico, com avanços tecnológicos drásticos a cada dia que se passa. É preciso que o INSS também siga nessa esteira. As mudanças também no mercado de trabalho, as transformações no mercado de trabalho, incluindo crescente prevalência do trabalho autônomo, trabalho temporário, plataformas digitais, demandam a reavaliação das políticas e estruturas previdenciárias. Agora, com o ChatGPT, pessoal, que é inteligência artificial e várias outras, como é que vai ficar? Como é que vão ficar esses trabalhos? Inúmeros trabalhadores irão perder seus postos de trabalho. É uma realidade. Isso vai acontecer. É para todos? Não. É para os advogados? Para muitos. Não é que a profissão do advogado vai acabar, mas eu vou conseguir produzir muito mais no escritório se eu souber utilizar bem a inteligência artificial. Eu vou demandar muito menos mão de obra no meu escritório e em várias outras empresas. É isso que vai acontecer. E aí vai se chegar a um momento em que simplesmente não haverá trabalho para todos. Ah, mas outros postos de trabalho também serão criados com novas tecnologias. Sim, mas não na mesma proporção dos cargos que serão perdidos. Certamente não na mesma proporção. As inteligências artificiais que já estão aí vão revolucionar o mundo em muito pouco tempo. E a Previdência Social vai precisar acompanhar. Por fim, governança e gestão eficiente. Por favor, né? É o mínimo. Gestão, governança, gestão eficiente. Isso é essencial para escritórios de advocacia. Se eu não tiver gestão no meu escritório, não adianta eu ser um bom advogado. Não adianta eu saber tudo de direito previdenciário se eu não tiver gestão no meu escritório. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço com o dinheiro, com as pessoas, com os recursos. Eu não vou para lugar nenhum, eu vou à falência. Ou eu vou ficar decepcionado, ou eu vou ficar louco de tanto trabalho. É a mesma coisa para a Previdência. Em suma, pessoal, são muito mais perguntas, muito mais reflexões do que respostas. Vamos para o nosso quiz.
A reforma da Previdência de 2019 instituiu uma idade mínima para a aposentadoria no Brasil. Qual é a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres, respectivamente? Letra A, 60 anos para homens, 57 para mulheres. Letra B, 62 para homens, 60 para mulheres. Letra C, 65 para homens, 62 para mulheres. Ou letra D, 65 anos para homens e 60 para mulheres. Vamos lá. Vamos ver qual é a resposta correta. Tá ali, né? Letra C. É isso, 65 e 62. A D era o sistema anterior, 65 e 60. Vamos para a segunda pergunta do nosso quiz. Como ficou o cálculo das aposentadorias por incapacidade permanente não decorrentes de acidente de trabalho após a reforma da Previdência de 2019? Como ficou o cálculo da aposentadoria por invalidez? Mudou de nome, pessoal, chama aposentadoria por incapacidade permanente agora. Letra A, 100% da média aritmética das 80% maiores contribuições? Letra B, 70% da média aritmética das 80% maiores contribuições, acrescido de 1% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição? Letra C, 100% da média de todas as contribuições desde julho de 1994. E letra D, 60% da média aritmética das 100% maiores contribuições, acrescido de 2% para cada ano que exceder 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos de contribuição para os homens. Vamos ver o que está certo nisso. Letra D, lógico, 60% da média aritmética das 100% maiores contribuições, acrescido de 2% para cada ano que exceder 15 para a mulher, 20 para o homem. Com a boa notícia que eu já dei para vocês de que muitas decisões judiciais têm elevado esse percentual para 100%, fazendo verdadeira justiça social. Vamos para a nossa terceira e última pergunta do quiz. Um dos desafios para o futuro da Previdência Social no Brasil é aumentar o valor dos benefícios previdenciários. Incentivar, letra B, incentivar a inclusão previdenciária como melhor forma de garantir a sustentabilidade do sistema. Letra C, diminuir a cobertura previdenciária para todos os trabalhadores informais. E letra D, eliminar a necessidade de reformas previdenciárias futuras. Vamos ver o que está certo nisso. Como falamos agora nessas últimas reflexões sobre o futuro da Previdência Social, o maior desafio, o desafio mais importante, aonde o governo e toda a sociedade deveria envidar esforços, é na inclusão previdenciária. Lógico, tem que trazer para o seio da Previdência Social o maior número possível de pessoas. As pessoas precisam ser, por outro lado, estimuladas a isso. Ninguém vai se filiar a um sistema, ninguém vai colocar dinheiro sofrido, dinheiro suado, dinheiro difícil de ganhar, num sistema que está quebrado. E eu só ouço falar que a Previdência está quebrada, que o regime geral tem déficit, um déficit bilionário. Como é que eu, contribuinte individual, eu que trabalho de manhã para comer à noite, como é que eu vou pagar, vou tirar um pouco desse dinheiro que está dando de comer para minha família e vou botar dinheiro na Previdência Social? Mas jamais eu vou fazer isso. E a inclusão previdenciária, que trata também de educação previdenciária. As pessoas precisam entender do que se trata. E não podem ser pegas de surpresa como reformas draconianas, que diminuem o valor do benefício, que dificultam demais o acesso aos benefícios. Ninguém se estimula a contribuir para a Previdência, pessoal. Ninguém quer pagar mais. Empresários querem pagar só salário mínimo. É lógico. Por que eu vou botar dinheiro num sistema que eu só ouço que está falido? Não.
inclusão previdenciária, trazer para a Previdência o maior número possível de pessoas. É isso que nós precisamos fazer, é isso que vai garantir sustentabilidade para o sistema a longo prazo. Nesse sentido, qual é a resposta correta? Vamos ver. Incentivar a inclusão previdenciária como melhor forma de garantir a sustentabilidade do sistema. É lógico, é essa a resposta. Pessoal, chegamos ao fim desse curso, dessas 5 aulas na TV Justiça, no programa Saber Direito. Espero que vocês tenham podido absorver vários elementos sobre a Previdência Social, várias questões, várias dúvidas também quero ter despertado em vocês para que possam aprofundar os estudos em direito previdenciário, entendendo que se trata de um direito humano fundamental. Essa é a perspectiva mais importante que eu quero que vocês levem para sempre em relação ao direito previdenciário. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.